Todos os anos, no último dia de dezembro, milhares de atletas de diferentes partes do mundo se reúnem em São Paulo para um dos eventos esportivos mais concorridos do planeta. Divididos por categorias, homens e mulheres de diferentes idades disputam centímetro a centímetro um lugar no pódio. A cena se repete desde 1925, marcando não apenas o encerramento de um ciclo, mas também a realização da corrida de rua mais tradicional da América Latina, a São Silvestre, que está prestes a comemorar 100 anos este ano. Ela é televisionada, celebrada, prestigiada, um marco esportivo e cultural. E leva no título o nome de um personagem que nem todos os atletas conhecem, mas que teve um papel fundamental na história da Igreja. Afinal, quem foi São Silvestre e por que essa corrida leva o seu nome? Teria sido um atleta? Um santo maratonista? Ou padroeiro dos corredores? Neste vídeo, vamos atravessar os séculos para descobrir quem foi essa figura enigmática que dá o nome à prova mais famosa do Brasil. Para entender como este nome viralizou em São Paulo nos últimos 100 anos, é preciso voltar no tempo. Foi ainda na Roma Antiga que esse personagem se tornou um dos maiores expoentes da Igreja. Silvestre I foi o 33º Papa da Igreja Católica, governando entre os anos de 314 e 335. Seu papado coincidiu com uma das viradas históricas mais decisivas para o cristianismo, a assinatura do Édito de Milão em 313, que concedeu liberdade religiosa a todos os cidadãos do Império Romano. Pela primeira vez na história, os cristãos deixaram as catacumbas e puderam processar a fé em público. Ele foi essencial para a história da Igreja porque ele foi o primeiro Papa de um período em que já não havia perseguição dos cristãos no Império Romano, né? O imperador Constantino foi o imperador que permitiu a liberdade religiosa no Império e permitiu que os cristãos pudessem professar a fé publicamente, celebrar, enfim. Então, o Papa São Silvestre, ele foi o Papa dos cristãos que saíam das catacumbas, né? Aqueles cristãos que estavam escondidos, celebrando em casa ou no subterrâneo da cidade de Roma e puderam realmente sair para as igrejas. Sob sua liderança, começaram a ser erguidas as primeiras grandes basílicas cristãs de Roma, incluindo a antiga Basílica de São Pedro, a de São Paulo Extramuros e a de São João de Latrão, conhecida como mãe de todas as igrejas. Silvestre teve papel essencial nesse período de transição da Igreja. Seu papado também enfrentou heresias importantes da época, como o donatismo e o arianismo. Silvestre foi canonizado após sua morte e incluído no Martirológio Romano. A data de sua morte, 31 de dezembro de 335, passou a ser celebrada liturgicamente todos os anos pela Igreja como o Dia de São Silvestre. Mas até aqui, nenhuma menção a corridas, esportes ou atividades físicas. Então, será que ele foi mesmo um santo corredor? A resposta é direta: não. O Papa Silvestre não tem qualquer histórico de relação com o atletismo. Não foi um esportista, nem tem em sua biografia qualquer referência a práticas físicas ou às origens dos Jogos ou Olimpíadas Romanas. Mas então por que a prova mais popular do Brasil leva seu nome? Há quem pense que é por proteção divina, por alguma simbologia oculta, ou mesmo por coincidência. Mas a explicação verdadeira está ligada a um outro personagem, desta vez brasileiro, e a uma ideia que nasceria na redação de um jornal. Antes de responder essa pergunta, vamos ver como surgiu a principal e mais famosa corrida de rua do Brasil. Não se esqueça de curtir o vídeo. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato. A
Corrida Internacional de São Silvestre nasceu em 1925, idealizada pelo jornalista Casper Libero, então diretor da Gazeta Esportiva. A mais antiga escola de jornalismo do país, com mais de 80 anos, leva seu nome. Inspirado por corridas noturnas que havia testemunhado na França, ele decidiu promover um evento semelhante nas ruas de São Paulo. Tudo nasceu com uma magia do Casper Libero. Casper Libero era um fanático por esporte. Aí ele foi para a França, viu lá uma corrida super bacana, os corredores correndo à noite com tochas em punho. Isso deixou ele bastante entusiasmado e ele veio já em 1925, realizou a primeira edição da prova. E a São Silvestre começou naquela ocasião com uma distância pequena, entre 6 km, e eles corriam à noite aqui na Paulista. Alguns com tocha, para ser igual a Paris. Mas a primeira São Silvestre não tinha muita gente. A primeira edição teve apenas 60 inscritos, todos homens, e foi realizada à noite. Somente após 2012, a prova passou a ser disputada pelas manhãs. A prova foi transmitida ao vivo pela primeira vez em 1948 pela Rádio Gazeta. As mulheres estrearam na São Silvestre em 1975. Com o tempo, o número de participantes cresceu e a corrida se tornou um dos maiores eventos esportivos de rua do mundo, com mais de 30 mil atletas em algumas edições. A edição 99, no ano passado, teve um recorde de mais de 37.500 inscritos, e a organização para a 100ª edição em 2025 já projetou um novo recorde, quer atingir 50 mil participantes. A largada acontece na Avenida Paulista entre a Frei Caneca e Augusta. São aproximadamente 15 quilômetros até a chegada, que ocorre em frente ao prédio da Fundação Casper Libero, número 900 da mesma avenida. No final da década de 60, a prova passou a fazer parte oficial do calendário turístico de São Paulo. Por 16 anos, apenas atletas paulistas venceram a corrida. A supremacia paulista foi quebrada pelo mineiro José Tibúrcio dos Santos em 1941. Porém, a hegemonia viria mais tarde, do outro lado do oceano. Africanos, especialmente quenianos e etíopes, têm dominado a prova nas últimas décadas, devido à sua tradição atlética e treinamento em altitude. Para os atletas do Quênia, correr é uma atividade natural, eles vão para a escola correndo. Então é um meio de sobrevivência. Quando eles se tornam juvenis, eles participam dos campeonatos escolares, depois vão para as provas de cross, depois da prova de cross eles vão para as provas de pista. Então há uma massificação muito grande, diferente aqui do Brasil. Eles são simplesmente os melhores. Dificilmente você vai ver uma vitória sobre um africano em condições normais. Isso a gente tem acompanhado no atletismo, no mundo. Até hoje eu não entendi ainda o que é que torna os africanos tão especiais para a corrida. Mas que eles são fora de série, isso não tenho a menor dúvida. Mesmo sem o favoritismo, o Brasil também teve seus campeões, que superaram com muito suor os africanos. Foi o caso de Emerson Iserben, que venceu o queniano Poltergat em 97. Eu particularmente nunca pensei em vencer a São Silvestre, assim, até por conta de quem estava ali como adversário naquela época, era impossível, né? Se aquela São Silvestre, ou naquelas São Silvestres, naquela época, que foi os melhores anos da minha vida, não existisse a presença, o Poltergat não viesse correr, fosse só os outros atletas, todos eles eram possíveis de ser batidos. Eu correria com uma estratégia para tentar vencer. Mas como ele estava ali e a gente olhava para ele como alguém muito mais rápido possível, então isso mudava muita coisa. Vencer não, mas um pódio seria uma coisa espetacular. Eu fiquei com o Ramaala ali, disputando o segundo lugar. Não é possível ver, né, no vídeo, você não percebe, mas o Ramaala dá uma esticada, que a gente chama de fartlek, né, ele dá um tiro, eu acompanho ele. E aí acabou que eu fui com ele, quando eu pensei, quando ele fizer o segundo tiro eu vou junto. Aí ele deu o segundo tiro,
Eu fui junto, falei, agora eu não solto mais. Eu já tinha na minha cabeça já quanto faltava para a chegada, quantos minutos faltava de cada ponto que eu estava. Estava muito focado nisso e aí eu mantive o esforço. Ele soltou e eu fui, mantive. Para falar a verdade, meio que sem querer eu encostei no Poltergar. Eu imaginava que chegando junto com ele na Avenida Paulista ele fosse fazer um sprint e me vencer. Mas aí nesse momento aconteceu o que eu classifico de fator decisivo para a vitória na São Silvestre. No final da Brigadeiro, as pessoas não sabiam o meu nome. Meu nome é Iserben, para muita gente, as pessoas têm um pouco de receio de pronunciar, acham que vão falar errado. E aí aconteceu a grande mágica, para mim foi uma grande mágica na São Silvestre, que foi naquele momento ali, no final de uma São Silvestre, de um dia extremamente quente, de uma prova do grupo da frente, que se desgastou muito, as pessoas gritavam Brasil para mim. Então ninguém gritava, porque o percurso inteiro todo mundo gritava Poltergar, porque era o cara, tá certo? Mas ali no final, as pessoas que estavam acompanhando começaram a gritar Brasil, Brasil, vai Brasil. Aquilo me deu uma adrenalina, me deu uma força, porque eu não era o Emerson ali, eu era o Brasil. E aí eu sabia que quando eu virasse a Brigadeiro e entrasse na Paulista, eu tinha cerca de 50 segundos para correr. E aí, com toda aquela energia das pessoas gritando Brasil, 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 e eu sabia quanto faltava. Agora que chegou no final, nem que eu morra, eu vou fazer. Então eu pensei assim, não, o Poltergar vai dar um sprint, ele vai vencer a prova, porque ele tinha 26 minutos no 10 km. Eu tinha me arrebentado tudo para fazer 27,59 recentemente, que até hoje é uma das melhores marcas brasileiras, mas está longe dele. Então eu vou sair na foto, ele vai dar o sprint, mas eu não vou entregar o osso, eu vou chegar perto ali, ele vai estar, eu vou estar na foto de chegada junto com ele, a minha cabeça era essa. Na realidade, a virada para Paulista eu aumentei muito o ritmo, bastante mesmo, eu fiz um sprint bastante forte também. E eu acho que ele sentiu o calor, né, da parte dele, que eu posso imaginar que seja isso. Né. E ele... Todas as outras São Silvestres que ele venceu, nenhuma ele venceu naquele momento. Ele sempre vence a prova lá atrás, lá no começo da subida, que ele despacha os adversários. E naquele momento ele chega tranquilo. As outras 5 vitórias dele foram assim. Vem para vencer o Poltergar, para tentar tirar do Poltergar a chance do tricampeonato. Ele entra na Paulista, 43,50. É pro Brasil inteiro vibrar, porque o Emerson Iserben tá deixando o Poltergar para trás. Tá com jeito de não quer nem saber do queniano. Poltergar não parece ter mais energias para ultrapassar o brasileiro. Vai aumentando a distância. Vai dar Brasil na São Silvestre 97. Poltergar chegou com fama, com talento, com favoritismo. Emerson Iserben veio com raça, com preparação, com a sua força. Deixa o Poltergar para trás. 97 vai acabar com o Brasil na frente na São Silvestre Internacional. Vem junto com o Emerson o Brasil inteiro. Vem para comemorar a vitória. Emerson Iserben. Emerson Iserben. O Brasil cruza a faixa. O Brasil vence a São Silvestre. Deixa Poltergar para trás. O grande campeão foi derrotado nas ruas de São Paulo. Emerson Iserben em primeiro. Poltergar em segundo. Chegamos finalmente à pergunta: por que a corrida leva o nome do Papa Silvestre I? Na verdade, a resposta é bem simples. Não há mística ou simbolismo atlético. Apenas uma feliz coincidência de calendário que acabou eternizando um santo na maior prova de rua da América Latina. A corrida foi marcada para acontecer no último dia do ano, 31 de dezembro. Esse é justamente o dia litúrgico de São Silvestre, data de sua morte. Por isso, Casper Libero decidiu batizá-la com esse nome. Os santos, eles são celebrados, a maioria deles pelo menos, na data de morte, né? Porque seria a entrada no céu, enfim. Então a corrida, sendo no último dia do ano, é muito simbólico que ela assuma o nome de São Silvestre. Mesmo não tendo ligação direta com a competição, daria até para arriscar o palpite de que, assim como os competidores dão tudo de si para cruzar a linha de chegada antes dos demais, São Silvestre também largou na frente. Ele foi o primeiro a se expor, o primeiro a professar publicamente a sua fé e o primeiro a liderar os cristãos rumo a uma nova era.
Talvez o fato de que o dia dele coincida com o último dia do ano, quando todas as atenções estão voltadas para o ano que se aproxima, não faça jus à importância que Silvestre teve para o cristianismo. Mas de um jeito ou de outro, ele sempre será lembrado cada vez que um novo atleta subir ao pódio da maior corrida de rua do país. O jornalismo da Brasil Paralelo está atento para te atualizar sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. É por isso que criamos o Resumo BP, sua pílula diária de conteúdo informativo. Fazendo um breve cadastro, você receberá nossas notícias de graça em seu e-mail. Todos os dias da semana, o Resumo BP traz as principais notícias e os melhores conteúdos para você. Política nacional e internacional, cultura, entretenimento e muito mais. Basta apontar o seu celular para o QR Code na tela ou clicar no link da descrição para receber nosso conteúdo gratuitamente no seu e-mail. Conheça o Resumo BP. Todos os dias, conteúdos novos, iguais a esse, para você.